Olá, meus queridos, quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a pré-aula, da EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos na pré-aula de número 13, pré-aula número 13, do dia 24 de dezembro de 2023, cujo título é O verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. Mas antes de dar início, quero pedir para os irmãos que os irmãos se inscrevam, no canal, dê aí o seu joinha, compartilhem, para que vocês possam aí, através da inscrição aí, quando vocês se inscrevem, vocês se tornam participantes aí do nosso canal, STA Teologia, e quando vocês compartilham, vocês estão aí abençoando outras pessoas, certo? E nessa lição de número 13 hoje, que vai falar do verdadeiro discípulo, que é um exemplo para futuras gerações, nós temos como texto de referência a carta aos Hebreus, de capítulo de número 7, que começa da seguinte forma: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, certo? Atentando para a sua maneira de viver. Pegando sempre referências de pessoas que deixaram aí testemunhos de vidas aí exemplares e que nós possamos colocar em prática, os exemplos que esses grandes homens de Deus deixaram aí para nós. O nosso texto de referência se encontra na epístola terceira epístola de João, do versículo 9 ao versículo 12, certo? Os irmãos já têm ainda a sua lição aí, só acompanhar aí a leitura. A nossa introdução diz o seguinte: a importância do legado, que significa aquilo que passa de uma geração para outra. A importância do legado, certo? Qual é a importância do legado? Se o legado significa aquilo que se passa de uma geração para outra, existe uma importância muito grande. É certo que, quando se refere ao legado, não temos só legados positivos, existem os legados negativos, que está exposto aqui nessa lição. Mas como vai ficar para as próximas gerações, e como nós somos cristãos, temos que ter esse cuidado de deixar um bom legado, certo? Deixar um bom legado para as próximas gerações. Mas estamos percebendo aí que na igreja atual, até mesmo muitos líderes não estão deixando um bom legado. Pelo contrário, o liberalismo teológico, o liberalismo está tomando espaço nas igrejas, infelizmente, através de comportamentos que não se enquadram com o contexto bíblico. Mas vamos para a aula aqui. Tópico de número 1. Diz assim, o mau legado de Diótrefes, certo? No primeiro subtópico diz assim: uma liderança reprovável. Nos versos 9 e 10, João mostra o legado de Diótrefes como um discípulo reprovado. Por que ele era um discípulo reprovado? Essa é a minha pergunta. Por que ele era um discípulo reprovado? A resposta está no subtópico 2 e 3. O subtópico 2 diz que ele era um mau discípulo, hipócrita,
subtópico 3 diz que ele estava fora dos padrões bíblicos. Então, no subtópico 2, diz assim, ó, a hipocrisia é característica irmãos, a hipocrisia é uma característica e foi exposta e refutada por Jesus. Está lá em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Vamos ler Mateus 15, 7 e 8. O que é que diz lá, irmãos? Mateus 15, 7 e 8. Jesus refutando a hipocrisia. Mateus 15, 7 e 8. Jesus refutando a hipocrisia naquela época, já naquela época, né? Diz assim, ó. Mateus 15, 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O profeta Isaías já havia profetizado, né, acerca lá, se você for procurar lá em Isaías capítulo 29, versículo 13, o profeta Isaías já havia profetizado acerca da hipocrisia já naquela época. Entendeu? E aí Jesus, ele enfrenta a hipocrisia daquele povo, né, daquela época. O que é um hipócrita? Né? É como diz o ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O hipócrita é um religioso, certo? É o religioso. Aquele religioso que ele é um religioso muito exigente, exige demais, sabe? E quando um religioso ele é muito exigente, ele é muito se coloca como um grande homem de Deus, um santo homem de Deus, tenha cuidado, viu? Cuidado com esse tipo de gente, certo? Porque o homem de Deus, na verdade, ele nunca se coloca, um homem de Deus de verdade, ele nunca se coloca como sendo um santo homem de Deus. Não. Lá no capítulo 5 de Lucas, Jesus, quando faz aquele grande milagre da pesca maravilhosa, Pedro, percebendo, né, que estava diante do Filho de Deus, o Messias profetizado no Antigo Testamento, né, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o próprio Deus, né, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, irmãos, a religiosidade, certo? Ela é perigosa, ainda mais nos dias atuais. Quando alguém se diz o tal, porque ele tem um poder, porque, sabe, ele pede e Deus faz, e como se Deus fosse seu servo, cuidado. Tem muita falcatrua por aí. Muitos que se dizem homens de Deus, mas são pilantras, entendeu? Da fé. Estão usando a palavra de Deus para querer subornar, para querer enganar. Verdadeiros homens de Deus se colocam como pessoas, assim como Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos falhos, imperfeitos, cheios de defeitos, certo? Se não for a misericórdia e a graça de Deus em nossa vida, ai de nós! Ai de nós! Deus não é obrigado eu pedir e Ele me dá, não. Ele dá se Ele quiser. Eu peço, entendeu? E eu tenho que entender que Ele é que é o Senhor e eu sou o servo. Entendeu? Se Ele não me der, eu dou glória a Deus, porque Ele sabe o que é bom e o que é ruim para mim. Porque Ele sabe que muitas das vezes eu posso estar pedindo a coisa errada.
E ele diz, eu não vou te dar, meu servo, porque se eu te der, eu vou te prejudicar. Então, quem serve a Deus sempre se coloca na posição de servo. Certo? E aí, irmãos, os hipócritas da fé sempre são aqueles metidos a religiosos demais. Cuidado. No tópico 3, ele estava fora dos padrões bíblicos. Diótrefes reivindicava a primazia para si, contrariando os ensinos de Cristo para a liderança da igreja. Certo? Então ele reivindicava, né, a honra, o louvor para ele mesmo. É tanto que ele não queria que a carta que João enviou chegasse lá, que nenhum dos apóstolos fosse lá, nenhum dos discípulos fosse lá, que ninguém que serve a Deus fosse lá. Ele estava criando a sua própria igreja e se colocando no nível, né, de líder espiritual, como se fosse uma autoridade espiritual no nível de Cristo. Ele estava querendo a primazia. Quem tem a primazia na igreja é o Senhor Jesus. Todo louvor e toda honra e toda glória pertence a Ele, porque foi Ele quem morreu na cruz por nós. Nós somos apenas servos. Olha só o que é que diz Lucas 22, 26. Lucas 22, 26. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. O problema é que as pessoas não querem aprender a palavra de Deus. Eles preferem aprender religiosidade, né? Esse negócio de muita religiosidade, não estudar a palavra, não buscar conhecimento da palavra, crescer na graça e no conhecimento. As pessoas só querem crescer, sabe, na religiosidade, mas no conhecimento não. Olha só, Lucas 22, 26, diz o seguinte: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Olha só o conselho, né, da palavra de Deus para nós. Que entre vós não seja assim. Antes que o maior seja o menor, assim como Jesus nos ensinou, né? Jesus dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E Ele quer que nós façamos isso também, né? E o que governa como quem serve. Então, isso fala de humildade, irmãos. Humildade. O que é humildade? Eu estava lendo e dando um ensino outro dia, faz muitos anos, né? E eu estava lendo sobre as bem-aventuranças, né? E nas bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aí uma irmã já falou, não, eu não quero ser pobre de espírito, não. Eu falei, irmã, ser pobre de espírito aqui, ser pobre aqui é um termo, ele está usando uma terminologia ilustrativa, falando de ser pobre no sentido de humildade, entendeu? De você reconhecer que você não é nada, que você não é ninguém diante de Deus. Diante de Deus, nós não somos pó e cinza. Deus, Ele é Deus, e nós somos só seres humanos simples. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. A tua saúde é Deus que te dá. Entendeu? O teu emprego foi Deus que te deu. Você só abriu os olhos hoje de manhã porque foi Deus que permitiu. Você só está de pé porque é Deus que está sustentando você. Ser pobre de espírito é reconhecer que Ele é Deus e que você é um ser humano limitado. Entendeu? E que no estalar de dedo a gente pode perecer. Ser pobre de espírito é saber que quem cuida de nós é o Senhor. Ah, não, eu estou naquela empresa porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, eu sou o cara. Não. Na hora que Deus quiser fechar a porta, meu irmão, Ele fecha. Entendeu? Nunca pense que é por sua capacidade que você cresce.
Nunca pense que é por sua capacidade, porque você está fazendo muito exercício. Não estou dizendo que é errado fazer exercício, não estou dizendo que é errado estudar, temos que fazer a nossa parte. O que eu estou dizendo é o seguinte, em última instância, quem nos sustenta é o Senhor. E tudo que você tem é Deus que te deu. Teu carro foi Deus que te deu, teu filho foi Deus que te deu, tua saúde foi Deus que te deu. E quando você olha para isso, você diz, meu Deus, então eu não tenho nada. Não, nós não temos nada, porque tudo pertence a Ele. Ser pobre de espírito é você entender isso aí. E eu vou prestar conta a Ele de tudo que Ele me deu. Certo? Vou prestar conta a Ele do meu carro. O que é que eu estou fazendo com o meu carro? O meu carro está sendo usado de benefício para ajudar pessoas que precisam? Ou eu estou usando ele só para fazer, para sair para balada, para fazer, sabe, o que não presta? O meu filho, você acha que eu estou ensinando a ele a palavra de Deus? Ou eu estou ensinando ele a coisa que não deve? A sua filha que você tem, será que você está ensinando a ela a palavra de Deus ou você está ensinando ela a rebolar, a dançar? Foi Deus que te deu, mas Ele não te deu, Ele não te deu e vai ficar por isso. Ele te deu e Ele vai cobrar. Tudo que Deus nos dá, irmãos, cada centavo Ele vai cobrar de nós. O que é que nós fizemos com aquilo? Se foi para a honra e glória do nome dEle. Se o que Ele colocou em minhas mãos vai servir para a honra e glória do nome dEle, entendeu? A Bíblia nos diz que eu vou receber coroa de glória. Mas se não, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Então, ser pobre de espírito é você ter humildade de reconhecer que sem Deus você não é ninguém. Sem Deus eu não sou ninguém. Sem Jesus na minha vida eu não sou nada. Aliás, sem Jesus na minha vida eu já teria partido dessa. Entendeu? Mas foi Ele que me sustentou até aqui. Né? Continuando, irmãos. Tópico 2. Gaio, um verdadeiro discípulo. Gaio, um verdadeiro discípulo. Aí tem 3 subtópicos. Subtópico 2.1. Um discípulo verdadeiro. A verdade é uma marca registrada na vida pessoal, né, e na vida pessoal e ministerial de um discípulo, porque a verdade é Jesus. Olha só que lindo. A verdade é a marca registrada na vida pessoal e ministerial de um discípulo, porque a verdade é Jesus. Ele nos diz lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por que Jesus é a verdade, irmãos? É muito fácil de nós entendermos por que Ele é a verdade. Né? Quando você olha para o texto, quando ele diz, eu sou a verdade, artigo definido. Não é uma verdade, ele é a verdade. Não existe outra verdade além dele. O que tiver além dele, sabe, é mentira mesclada com verdade. Isso não é verdade. Jesus é a pura verdade. Procura o erro em Jesus, procura um pecado em Jesus, procura um defeito em Jesus. Tudo que ele falou se cumpriu. E tudo que ele profetizou está se cumprindo. Quando alguém entrega a vida para ele de verdade, ele muda, ele transforma, ele salva. Jesus, ele é a verdade, entendeu? Que transforma, que liberta, certo? Continuando aqui, tópico 2.2. Um discípulo fiel. Gaio era um discípulo fiel, né? A fidelidade também é um atributo divino. Está lá no Salmo 33, versículo 4. Vamos ver Salmo 33, 4. O que é que diz lá? Salmo 33, 4. Diz assim, ó. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Porque a palavra do Senhor é reta, certo?
e todas as suas obras são fiéis. Então, a fidelidade é um atributo divino, né? E comunicável. Aí você diz, o que é isso, irmão? Porque existem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis? Por exemplo, fidelidade. Deus não é fiel? Eu só consigo ser fiel com os meus compromissos, com o Deus que eu sirvo, né? E negar a mim mesmo, se eu entregar a minha vida para Ele e dizer, Senhor, eu quero ser teu servo. Ele, através do Espírito Santo, transforma a minha vida e faz de mim um vaso fiel. É certo que eu não sou você 100% fiel. Porque assim como Paulo fala lá em Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz, não que eu haja alcançado, né, a perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, não é que eu alcancei a perfeição. Eu vou ser fiel a Cristo, mas dentro de uma limitação, porque eu sou um ser limitado. Só que é o seguinte, os meus pecados, eu posso até errar, posso até pecar, não vai ser aquele pecado, como é que eu posso dizer? Eu posso pecar acidentalmente, como um tropeção, entendeu? Não vai ser uma coisa planejada, organizada. E quando acontecer, no mesmo instante, eu vou dizer, Senhor, tenha misericórdia. Eu errei contra o Senhor. Eu posso magoar alguém com a palavra no momento de uma discussão, mas na mesma hora, o Espírito Santo de Deus, ele toca no meu coração e diz, peça perdão. Ah, mas foi ela que errou. Peça perdão. Mesmo que a outra pessoa errou, eu vou lá e peço perdão. Entendeu? Porque através do Espírito Santo de Deus, Deus me faz ser fiel a Ele. E esse atributo comunicável da parte de Deus, que é a fidelidade, né? É também o amor, é um atributo comunicável, né? Porque Deus, ele é amor, a paz, a justiça, a fidelidade, todos esses aí são atributos comunicáveis que Deus transmite para o homem, para que o homem pratique, certo? Agora os atributos incomunicáveis são a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, né? Porque Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Ele não passeia para ninguém, é só ele que tem todo o poder. Por isso que Jesus, quando ressuscita, ele diz, me dado todo o poder no céu e na terra. Certo? A sua onipresença, Deus está em todos os lugares. Certo? Onde você for, Deus está. Então, não adianta a gente querer se esconder de Deus. Tudo que a gente faz, Deus está contemplando, porque Ele é onipresente. Já eu não, eu sou limitado. Eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Deus consegue estar em todo o universo, onde você for, né? O Senhor está lá. A sua onipresença, né? E a sua onisciência, Ele sabe todas as coisas. O conhecimento humano é limitado, já o conhecimento de Deus é ilimitado, certo? Continuando aqui, irmãos, vamos aqui para o subtópico 2.3. Diz assim, um discípulo altruísta, né? O que é um discípulo altruísta? O discípulo altruísta é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, certo? A ajudar, está conectado, né, ao propósito de Deus, né, e às coisas eternas. Um discípulo altruísta é uma pessoa que está sempre ali, ele está sempre disposto a ajudar o próximo, independente de quem seja essa pessoa, certo? E quando a gente olha para a vida de Gaio, esse um grande homem de Deus, que o apóstolo Paulo ganhou ele para Jesus, a gente percebe isso nele, certo? Ele é um homem altruísta. Sabe a parábola do bom samaritano? Né? Chegou um certo doutor da lei e perguntou para Jesus para pegar ele no pulo do gato, né?
Disse, mestre, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Aí Jesus disse, você conhece a lei? Ele disse, conheço. Amarás o Senhor, teu Deus, com todas as suas forças, né, de todo o teu coração, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus disse, disseste bem, né? Faça isso e viverás. E aí ele, para tentar se safar, disse, mas quem é o meu próximo? Porque na mentalidade deles, o próximo era só aqueles que faziam bem para eles. É só aqueles que faziam bem para eles. Aí Jesus foi e contou a parábola do bom samaritano. Disse que saiu o homem de Jerusalém para Jericó, e no caminho os malfeitores o assaltaram, né? Tomaram tudo que ele tinha, deram a surra dele e deixaram ele quase morto. Aí lá vinha um sacerdote, né, um religioso, e quando viu aquele homem morrendo no caminho, se desviou e continuou sua caminhada. Depois veio um levita, né, que era outra pessoa, outro religioso que também trabalhava, né, no tabernáculo ali junto com o sacerdote, né? E o levita também se desviou. Aí veio um samaritano. Por que Jesus colocou o samaritano? Porque esse judeu, esse sacerdote que se desviou, né, era da mesma classe desse que perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eles tinham raiva dos samaritanos, porque os samaritanos não eram tão religiosos como eles. Entendeu? Eles queriam ser, sabe, os santos dos santos. Jesus diz, vocês são sepulcros caiados. Por dentro até parece, né? Mas por fora até parece, mas por dentro está podre. E Jesus falou, vocês façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque por fora eles pregavam, mas por dentro eles tramavam. O religioso é assim, é só a casca. E aí quando Jesus fala do samaritano, que o samaritano ao ver aquele homem ali todo ferido, colocou remédio nele, né? Colocou azeite, colocou vinho para curar aquela ferida, depois colocou ele em cima do seu cavalo e levou ele para uma estalagem. E dormiu ali a noite todinha. Quando foi no outro dia cedinho, ele deu 2 dinheiros para o dono da estalagem e disse, cuida dele, que na volta eu pago tudo que o senhor gastou a mais. Certo? Aí Jesus pergunta para ele, quem foi o próximo daquele homem, né, que estava ferido? Aí ele falou, o samaritano. Ele disse, então faça o mesmo. Porque, irmãos, quando você ajuda uma pessoa, você ganha mais do que a pessoa que você ajudou. Entendeu? Quem ganhou mais ali não foi o que estava doente para morrer, foi o que ajudou. Porque ele vai ser mais beneficiado por Deus, entendeu? Porque o que foi ajudado pelo homem. É certo que Deus que enviou aquela pessoa para ajudar aquele homem. Mas a pessoa que ajudou vai ser mais beneficiada por Deus do que a própria pessoa que foi ajudada. Porque a Bíblia diz, o texto nos diz, irmãos, que ele sentiu compaixão daquela pessoa. Né? Ele ficou quebrantado, com íntima compaixão, o coração quebrantado quando ele viu aquele homem ali, todo ferido. O que é ser um cristão? É quando você olha para alguém que precisa do teu auxílio, precisa da tua ajuda. E quando eu falo alguém, eu não estou me referindo, irmão, só pessoa da minha família, não. Qualquer pessoa, seja ela quem for, é você olhar e a situação daquela pessoa e você sentir, sabe, no coração, sabe, essa compaixão, essa tristeza, de dizer, não, eu tenho que ajudar essa pessoa. Eu não vou conseguir ficar sem ajudar essa pessoa. E aí você se levanta e vai lá e ajuda, auxilia, sabe, cuida. E o que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? A salvação, ela produz um fruto, né? E esse fruto chama-se prática, né? A prática é um sinal de que você é um salvo em Cristo Jesus. Quando eu pratico as boas obras, isso é um sinal de que Cristo habita em mim.
certo? Cristo habita em mim, entendeu? Quando eu sinto compaixão por aquele que está ferido. Então, ser altruísta é ser isso. É você estar sempre pronto a ajudar aquele que precisa, certo? Aqui no terceiro tópico diz assim, ó. Demétrio, um verdadeiro discípulo. Aí tem o subtópico 3.1, um discípulo inspirador. Demétrio realizava o bem. Demétrio realizava o bem. Sua missão era conhecida por tudo o que fazia, né? Tá lá na Epístola de 3 João, versículo 12, né? Que diz assim, ó. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Demétrio, irmãos, ele era um homem que ele está sendo apresentado aqui, né, através do apóstolo João, como alguém que é uma pessoa que tem um bom testemunho, certo? Por onde ele passa, ele deixa ali um recado. E não é através das suas palavras, é através de suas atitudes, né? Então, o texto nos diz que todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Que verdade é essa, irmãos? A palavra de Deus. A palavra de Deus dava testemunho de Demétrio. A palavra tem que dar testemunho da minha vida, certo? É Deus olhar para mim e dizer, ele não é perfeito, tem muitos defeitos, mas ele se esforça para me servir, ele se esforça para fazer a minha vontade, ele, sabe, procura fazer o máximo que pode fazer para tentar deixar um bom testemunho, certo? E aí, irmãos, dessa forma era Demétrio. Ele não era perfeito, mas ele tinha um bom testemunho, entendeu? O seu testemunho é o que aprovava ele diante da igreja, certo? E aí, quando você lê lá em 1 Timóteo 3,7, diz assim, ó, tem um texto lá que diz o seguinte, 1 Timóteo 3,7, diz assim, ó, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Paulo aqui aconselhando ao pastor Timóteo, ele diz assim que convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Quem são os que estão de fora? As pessoas que nos conhecem no trabalho, na rua, que é seu vizinho, sabe? Pessoas que têm, que te conhecem, né? E te veem todos os dias, entendeu? Essas pessoas, elas têm que ver o seu testemunho, né? E aí ele diz assim, ó, você tem que dar um bom testemunho para essas pessoas, porque para que não caiam em afronta e laço do diabo. Ou seja, para que você não seja insultado. Cair em afronta é cair em ser insultado. A pessoa apontar o dedo no seu nariz e você diz que é um servo de Deus, mas você é um safado, um pilantra. E você não poder falar nada. Porque muitas das vezes a pessoa é o religioso, mas é só na casca. Como Jesus disse, é só por fora, é como um sepulcro caiado. Você não vai poder falar nada, né? Então, para evitar isso, irmãos, nós temos que procurar dar um bom testemunho. Procurar sempre reconhecer as nossas limitações e nunca querer tirar essa religiosidade, né? Que ao invés de te fazer crescer, vai te fazer apodrecer.
né? Essa religiosidade forçada, essa coisa, sabe? Que tem que ser desse jeito, tem que ser... Não, irmãos. Nós servimos a Deus. Deus não está preocupado, sabe? Se lá na sua igreja você... Eu já falei isso e vou continuar falando. Se lá na sua igreja você prega bonito, se você canta bonito, se você usa saia comprida, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você anda decentemente, certo? Na questão da roupa, andar decentemente, certo? Para não provocar aquele pecado que é conhecido como o pecado de lascívia. O pecado de lascívia é aquele pecado que Jesus falou, você pode não deitar com a mulher, mas se você o cobiçar, é como se você já tivesse deitado. Então, se eu como homem, vou colocar eu, né? O homem, né? O homem. Porque tem pessoas aí jovens, né? Que tem um corpo assim mais, né? Um corpo assim bem mais forte, faz ali academia e tal, e usa umas roupas apertadas, certo? Usa umas roupas ali, aí ele está provocando a lascívia. Da mesma forma a mulher também, entendeu? Que ela usa uma saia, mas é uma saia curta. Ela usa uma saia, mas fica mostrando o umbigo, o quadril. Ela usa uma saia, mas os seios estão quase de fora. Irmão, eu estou falando isso aqui, irmãos, porque nós temos que ser sinceros. A roupa não está na questão da saia, é na decência da roupa. Você pode usar uma calça e aquela calça ser uma calça decente e não provocar a lascívia, o desejo de ninguém. Entendeu? Então, o cristão verdadeiro, ele se veste corretamente, ele fala corretamente, ele não fala palavrão. Aliás, nem palavras, como é que eu posso dizer? Nem palavras chulas, né? Que nem, vou até falar um aqui, que as pessoas, muitos gostam de falar, negócio de caramba, e tem outras palavrinhas mais, né? Procura evitar essas palavras chulas, porque quando você começa falando palavras chula, daqui a pouco você está falando palavrão e não percebe. Porque é aos poucos que você vai se adaptando com as coisas erradas. Já corta, né, do começo, né? Eu conheço crentes que dizem, eu sou da igreja, sei o quê, mas quando você conversa com ele, você percebe que ele fala palavrão. Meu irmão, você é templo e morada do Espírito Santo. Temos que aprender a falar corretamente. Nós temos uma língua portuguesa muito boa, muito bonita, né? Com palavras excelentes. Temos que aprender a falar, aprender a receber as pessoas, aprender a respeitar as pessoas, certo? Tudo isso aí, né? Ninguém é melhor do que ninguém, mas nós devemos ser sempre exemplo para os outros, certo? Dentro das nossas limitações, devemos sempre ser exemplo para os demais, certo? E isso é muito importante, meus irmãos, para que ninguém, como diz o texto, venha nos afrontar, nos insultar, certo? Mas que as pessoas olhem para você e te respeitem como você é, como cristão que você é, pelo testemunho que você dá, certo? Continuando aqui, tópico 3.2, um discípulo comprometido, né? O que? Aí tem uma pergunta aqui. O que fez o ministério de Demétrio ser reconhecido? Essa pergunta fui eu que coloquei, viu, irmão? O que fez o ministério de Demétrio ser reconhecido? Vamos ler 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. O que diz aqui? Diz assim, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Olha só, não vos prendais a um jugo desigual. Demétrio, né? A diferença que ele fez no ministério foi esse.
ele não se deixou levar, sabe, pelas conversas de Diótrefes, certo? Pelo contrário, ele não aceitou, porque Diótrefes era um herege, era alguém que queria ser o cara, sabe? Queria ser idolatrado e não aceitava nenhum irmão na igreja dele. E se alguém aceitasse, ele expulsava da igreja aquele irmão. Então, mas Demétrio, ele não se associou, né? Ter jugo social, o jugo desigual é quando a pessoa que é cristão se associa a pessoas que fazem coisa errada. Conheci lá em São Paulo um empresário que tinha uma empresa de peças de carro, né? E ele trabalhava no piso da fábrica, enquanto seu sócio trabalhava no escritório. Então, sempre que saía as peças, ele colocava as peças no carro, pegava as notas e tudo, e levava para entregar. Um dia ele descobriu que estava indo peças sem nota. E aí ele chamou o sócio dele e disse: espera aí, tem alguma coisa errada, cadê as notas dessas peças? Disse: não, eu dei um jeito aí, porque pra gente não ter que pagar, como é que chama? Pagar imposto. A gente não paga imposto aqui dessas peças. A gente disse: não, peraí, não, eu sou cristão, eu sou crente em Jesus, isso aí tá errado, meu irmão, certo? Não, disse: não, mas não dá pra gente trabalhar sem fazer isso, aqui e acolá tem que... Não, pode parar. Disse: não vou parar não. Aí disse: pois então eu vou parar. Vamos dividir a empresa. Eu vou ficar com minha parte, ou você compra a minha parte, ou a gente divide. Entendeu? Mas eu não vou trabalhar com você não. Eu não gosto de trabalhar com pessoas que fazem coisas erradas de propósito. Não. A gente pode até errar, mas propositalmente tá errado, meu querido. Não. E eles se separaram. Entendeu? Isso chama-se jugo desigual. É o camarada que tá, é o jovem que está na igreja, né? E ele tá lá adorando a Deus, servindo ao Senhor, orando a Deus para Deus preparar uma pessoa especial para ele. Aí ele conhece na escola uma jovem que gosta de tatuagem, que gosta de beber, que gosta de balada, né? E ele se apaixona pela moça. E aí ele vai no pastor e diz: pastor, eu estou namorando com a moça e tal. Aí o pastor diz: mas tá errado, ela vai acabar tirando você da igreja. Ele disse: não, eu que vou ganhar ela para Jesus. É aí que você se engana. É aí que você se engana. Por isso que a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual. É em todas as áreas, meu irmão. Entendeu? Cristão só pode casar com cristão. Ora a Deus, peça a direção de Deus. Deus vai preparar a pessoa certa para você. Entendeu? Não passe o sinal. Não avance o sinal, porque você vai se arrebentar. Entendeu? E aí, o Demétrio, ele conseguiu, sabe, ter aí um ministério abençoado, porque ele não se deixou, né, prender a um jugo desigual. E, finalizando aqui, o 3.3, um discípulo reconhecido, né? O 3.1 diz que ele é um discípulo inspirador, o 3.2 diz que ele é um discípulo comprometido, e o 3.3, ele é um discípulo reconhecido. Em poucas palavras, João destaca o ministério de Demétrio como um padrão, né? Ou um exemplo, ou um modelo a ser seguido. Certo? João, ele elogia o Demétrio. 1 Timóteo 4,12, ele tem um texto interessante que dá ênfase a isso. 1 Timóteo 4,12 diz assim, ó: ninguém despreze a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito,
na fé, na pureza. Ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. É aquilo que eu falei. Defeito nós temos, irmãos. Mas quando nós nos esforçamos para servir a Deus, entendeu? Nós vamos sempre deixar um bom testemunho. Porque até nos nossos erros, as pessoas vão perceber que nós não permanecemos no erro, mas nós voltamos atrás, pedimos perdão a Deus ou a pessoa que magoou, entendeu? E continuamos a nossa peleja. Isso é um bom testemunho. Isso é um exemplo. Isso é um padrão a ser seguido. Certo? A ser seguido. O versículo diz para nós sermos exemplos, exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na palavra, né, na forma de falar, no trato, no jeito de receber, certo? No amor, no espírito, na fé, na pureza. Em todos os aspectos nós temos que ser exemplo dos fiéis. Entendeu? E não uma vergonha, mas ser um exemplo dos fiéis. Porque o que tem de cristão por aí, cristão entre aspas, que está sendo uma vergonha para o cristianismo, não é brincadeira. E as pessoas colocam todos no mesmo pacote, acham que todos são tudo igual. Entendeu? Mas não são. Ainda existe cristão que é um exemplo dos fiéis, né? E que nós possamos ser assim, meus irmãos. Entendendo que Jesus é o nosso Senhor e que sem Ele nós não vamos conseguir. Jesus disse, olha, se eu não subir, o Consolador não vai descer. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16. Mas se eu subir, eu vou enviar o Consolador, né? E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus ascende ao Pai, senta à destra de Deus Pai e envia o Espírito Santo, não foi à toa que ele enviou o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo porque ele sabia que sem o Espírito Santo nós não iríamos conseguir, porque nós somos falhos, nós ainda temos em nós aquela natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus em tua vida, você vai conseguir superar e vencer todas as barreiras e você vai ser exemplo dos fiéis. E sempre se colocando como o menor e não como o maior, porque o maior é Jesus, certo? Jesus é o maior. Nós somos os menores, nós dependemos dele em todas as áreas de nossa vida, certo? É Ele que é o nosso Senhor e Rei, tá bom? Que Deus abençoe, tá? E eu encerro por aqui essa aula e que o Espírito Santo de Deus fale mais fortemente aos nossos corações. Um abraço, fiquem na paz.